Nesse vídeo, nós vamos falar sobre territorialização, georreferenciamento e Google Maps. Esse vídeo é um vídeo de apoio para a aula de abordagem comunitária do Programa de Residência Médica de Medicina de Família e Comunidade de São Bernardo do Campo, que nós vamos ter aí no mês de maio. Então esse vídeo ele foi programado para que a gente possa discutir antes da aula algumas ferramentas do Google Maps que vão nos auxiliar na preparação da apresentação que vocês vão ter que fazer para a gente poder trabalhar na aula do dia 10, certo? Então, esse vídeo ele foca bastante na ferramenta do Google Maps e os objetivos é que, ao final desse vídeo, todos vocês sejam capazes de criar um mapa no Google Maps, delimitar áreas no Google Maps, medir distâncias utilizando o Google Maps, administrar informações em camadas diferentes e sejam capazes de importar planilhas de dados para o Google Maps. Então esse é o conteúdo técnico aí da ferramenta que a gente vai utilizar. Antes da gente começar, eu queria só mostrar para vocês aqui o capítulo 28 do Tratado da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que fala um pouquinho sobre territorialização, e ele cita aqui o que a gente vai usar, né? Ele fala um pouquinho aqui sobre a definição de território, né? Acho que vocês podem consultar esse capítulo depois, é bem importante. E ele fala sobre os sistemas de georreferenciamento. Então ele fala aqui que o georreferenciamento do território moradia permite a agregação espacial de dados que possibilitam a identificação de riscos sociais, né? Então ele explica um pouco aí a relevância da gente situar, né, o que a gente está estudando, o nosso objeto de estudo, no contexto do território. E ele fala aqui que no nosso caso, no Brasil, a gente tem uma barreira, né, que é a falta de base digital de ruas e quadras. Então a gente observa aí no nosso cotidiano dos nossos territórios que os nossos endereços, eles não são assim necessariamente enquadrados dentro de uma lógica, né? Existem numerações diversas, existem muitas ruas que têm o mesmo nome de ruas de outros bairros, né? Então existem alguns dificultadores que a gente vai ver quando for montar os mapas para poder fazer esse procedimento na nossa realidade brasileira, mas não é impossível, tá? E vale o esforço porque a gente consegue agregar informações muito relevantes. E um pouquinho mais para baixo ele fala também sobre cartografia, tá? E aí o que ele fala aqui sobre cartografia? A cartografia é um instrumento de orientação, localização, representação de aspectos físicos e humanos e de distribuição espacial de fenômenos, tá? Então, basicamente, a gente tem essa prática da cartografia, a gente cartografa as coisas, né, de modo que a gente consiga representar e interpretar os aspectos físicos e humanos de um território, né, e que a gente possa, a partir dessa representação, identificar, estudar e compreender um pouco melhor fenômenos das mais diversas ordens que acontecem aí no nosso território, de modo que seja possível a gente intervir sobre ele. Então, nós vamos estar fazendo uma cartografia, né, e a ferramenta vai ser o sistema de georreferenciamento, no caso mais específico, o Google Maps, certo? Esse aí é o primeiro passo para que a gente possa programar a nossa abordagem comunitária, a nossa intervenção comunitária, não só para o próximo mês, mas também para o próximo ano ou 2 anos aí da residência, tá? Então é isso. Vamos ver como é que a gente cria um mapa então no Google Maps. Então vou abrir um navegador aqui, abrir o Google Chrome, e a gente vai aqui no Google e coloca Google Maps. Pronto. Eu tô logada, tá aqui minha fotinho, tá? Então vou abrir o Google Maps aqui e vai aparecer já o meu login. Quem não está logado ou não tem login de Google, sugiro que faça, porque senão não vai conseguir trabalhar, tá? Tá aqui, tá? Então aqui minha foto de novo, tô logada. E aqui eu tenho, né, o mapa normal e tenho a opção de visualizar ele também como se fosse o Earth, né? Que daí aparece dessa forma. Por enquanto eu vou deixar o mapa normal para ficar mais limpinho. Primeiro passo, vou no menu. No menu tem vários submenus. O que me interessa é esse aqui, My Maps, tá? Então a gente aperta aqui no My Maps. E aqui eu tenho vários mapas, talvez vocês já tenham alguns também. Eu vou abrir aqui só um de exemplo para mostrar para vocês. Esse aqui, por exemplo, que é o mapa do União, tal qual o União era antes da chegada dos residentes, tá? Então nós temos aqui um mapa, uma vista mais longa. Se eu quiser eu posso aproximar isso, né? E aí me dá mais detalhes, tá? E podem ver que aqui do lado eu tenho camadas. Nós vamos trabalhar com camadas um pouquinho mais pra frente. Tem aqui a camada da equipe 1, que tem as microáreas da antiga equipe 1, a equipe 2 Pérola, a equipe 3 Rubi, a equipe 4 Onyx, a equipe 5 Turquesa, a antiga equipe Turquesa, e tenho representado aqui alguns pontos de referência, tá? Então, cada uma dessas coisinhas está em camadas diferentes, certo? Então, vamos aprender como é que a gente monta um mapa nosso.
Como exemplo, eu vou criar um mapa na minha antiga área, tá? A unidade do Jordanópolis, onde eu trabalhava antes de ir para a União. Então, como é que funciona? Abri um mapa normal, aparece o mapa do Brasil aqui, e aí eu vou botar o lugar onde eu quero começar. Então eu vou botar aqui, ó, Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Pronto, localizou, tá? Então, cheguei aqui no Jordanópolis. Vou fechar isso daqui para poder enxergar meu mapa. O que eu vou ter de opções agora, tá? Basicamente, eu vou precisar olhar para o mapa e aí eu vou querer delimitar a minha área, né, para poder saber, enfim, qual vai ser o território no qual eu vou estar trabalhando, e eu vou querer rechear esse território de informações, tá? Vamos começar então delimitando a área. Eu não vou lembrar especificamente como é que era o território do Jordanópolis, mas era alguma coisa mais ou menos assim. Aqui está a Avenida Piraporinha, então o território do Jordanópolis era alguma coisa assim. Ó. Vamos pegar, desenhar linhas, adicionar linha ou forma, tá? E aí eu vou dividir aqui, ó, a partir desse ponto central, uma linha para cá, uma linha para cá para a Anchieta, até o outro ponto da Anchieta aqui, aqui, opa, eu tenho que puxar e ir largando, né? E fechei. Então aqui, pronto, fiz um polígono e vai aparecer essa caixinha de diálogo que eu posso botar aqui, ó, equipe querubim. Equipe, na verdade, isso aqui vamos chutar que é querubim, é só um exemplo mesmo, não está perfeito como é na realidade, mas é tipo isso. Então, salvo. Pronto. Tenho aqui, né, um polígono. Vejam que esse polígono está abrigado nessa camada sem título, que eu posso, inclusive, renomear. Posso chamar ela, por exemplo, de equipes Jordanópolis. Pronto. Então, aqui eu vou representar as equipes, né? E agora vamos lá representar a outra equipe, que é a outra metade aqui do bairro. Né? Vamos jogar para cá e pronto. Não, tem que fechar o polígono aqui. Quero fechar bem certinho aqui esse polígono, não fechar nenhuma área. Pronto, aqui vai ser a equipe Arcanjo, que era a minha. Salvo, tá? Eu quero mudar de cor, né? Vamos botar aqui, Arcanjo era azul. Então, azul e o querubim era vermelho. Vermelho. Pronto, tá? Tá aí. Tenho as duas áreas. Mas eu acho ruim assim, fica feio. Eu quero, por exemplo, representar cada rua. Quero desenhar cada rua porque essas áreas aqui não tem casa, não me interessa ver dessa forma, tá? Então eu posso pegar também, certo? Vou fazer aqui fora. Quero, por exemplo, pintar a Piraporinha aqui, ó. Eu posso ir pintando a Piraporinha e fazendo o trajeto aqui da Piraporinha se me interessar dessa forma, né? Vamos aqui, fecho aqui. Sempre que eu fechar as coisas vai virar um polígono, né, para nomear. Então é outro polígono, né? Então eu posso transformar as ruas em polígonos, ou então eu posso fazer só linhas mesmo. Então eu pego aqui, ó, aqui na Avenida Kennedy. Pronto, aí ele também nomeia linhas, tá? Se eu quiser nomear a linha aqui, eu nomeio a Avenida Kennedy aqui. Essa é a Robert Kennedy, né? Então tá, pronto. Tá feito aqui uma das coisas que vocês vão precisar trabalhar, né? Essa delimitação de áreas, acho que é bastante simples. Eu quero agora, por exemplo, identificar algumas coisas relevantes do território. Por exemplo, onde ficava a UBS Jordanópolis. Aí eu posso botar nessa camada ou eu posso criar uma nova camada. Vamos criar uma nova camada para os equipamentos? Então eu adiciono uma camada. Pronto. Vamos dar um nome para essa camada que vai ser equipamentos públicos. Salvar. Pronto. Aí eu vou usar a primeira opção que eu tenho, que é identificar dentro do mapa o que eu quero e jogar lá. Então, por exemplo, a UBS Jordanópolis ficava na rua Oswaldo Cruz 120, Vila Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Pronto, achei aqui. E eu quero adicionar ao mapa. Pronto. Só que eu achei, não quero esse ícone aqui, eu acho que a UBS é uma coisa importante, eu quero modificar. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso botar uma estrelinha para o Jordanópolis e eu quero uma estrelinha amarela, tá? Porque eu acho que é importante, quero destacar dessa forma. Poderia ser de outras maneiras, como vocês podem ver aqui, mas é basicamente assim que a gente escolhe o ícone, tá? Fechei, achei o posto. Aqui. Então, essa é uma coisa que vocês podem fazer. As escolas, a gente pode botar aqui.
UPA a gente pode botar aqui, CAPS a gente pode botar aqui. Então a gente vai montando isso, tá? Então essa é uma maneira que eu posso fazer também. E agora eu quero, por exemplo, saber qual é a maior distância que o paciente que mora mais longe aqui na equipe Querubim tem que percorrer para chegar na UBS. Eu vou pegar essa ferramentazinha da régua aqui, medidor de distâncias e áreas, e vou pegar o ponto que me interessa, e vou traçar uma linha até aqui no OBS e vou ver, ó, 1,19 km. Será que é o mais longe? Aqui é mais, ó, 2,41, não, mas aqui já está contando. Então, pronto. Aí aqui, vamos ver. Né? 1,21, provavelmente é lá o mais longe mesmo. Se eu quiser, por exemplo, fazer o trajeto do paciente, eu posso pegar aqui e ir seguindo na rua, né? Então, a pessoa que mora, por exemplo, aqui nessa altura da Kennedy, ela vai indo por aqui, né? Ela chega aqui, ela faz a curva, ela vem pra cá, ela vem pra cá, ela vem aqui pela Piraporinha, aí, sei lá, ela entra por uma rua aqui e pronto, chegou. 3,1 quilômetros, tá? Então, é assim que a gente mede as distâncias, tá bom? Então, essa é mais uma ferramenta. Agora, vamos ver como é que eu posso trabalhar com informações em camadas diferentes, tá? Então, vamos, por exemplo, criar uma nova camada para eu adicionar dados sobre o território que me interessam. Por exemplo, os meus pacientes de VD. Então, lista de VD. Salvar. Aí a gente tem duas opções. A gente pode fazer que nem a gente fez com o Jordanópolis, a UBS Jordanópolis, ir lá e localizar o endereço. Ou então eu posso importar uma planilha de Excel que já tem os endereços e jogar automaticamente aí. Quando são muitos dados, às vezes convém, né, a gente fazer dessa forma. Então eu vou importar para mostrar para vocês como é que faz. Vai abrir essa caixa de diálogo, eu vou aqui selecionar um arquivo do computador, observem as extensões, tá? Por exemplo, tem que ser XLSX, que é a extensão de Excel nova, então aqueles Excels mais antigos lá que é só XLS não vai dar certo, tá? Então tem que ver a extensão e eu vou selecionar um arquivo. Aí eu tenho uma planilha que eu deixei pronta aqui, que é vídeo Google Maps, e eu vou abrir essa planilha aqui. Vou jogar para cá. Pronto. Tá? Deixa eu abrir essa planilha primeiro para mostrar para vocês como ela é. Antes de vocês entenderem o que a gente tem que puxar. Vamos abrir aqui. Ver se vai dar certo. Pronto, eu fiz uma planilha bem básica aqui com alguns endereços aleatórios do Jordanópolis, que a gente tem aqui lista de pacientes de VD, o nome, o bairro, a rua e o número, tá? É importante a gente separar dessa forma por conta de que a gente falou ali no começo que no Brasil a gente tem muitas ruas com o mesmo nome, a gente tem lógicas de organização do espaço que não são assim muito organizadas e tudo mais. Então, quanto mais informações precisas eu tiver e eu deixar isso mais claro possível para o meu computador, enfim, lidar com os dados, é mais fácil, tá? Então, é bom, é importante que tenha o bairro, tá? Depois eu vou fazer uma sem bairro para vocês verem por que é importante que tenha o bairro. E os endereços aqui. Então, basicamente, eu tenho na primeira coluna o nome, na segunda o bairro, na terceira a rua, na quarta o número, tá? Então, vamos ver o que ele pede aqui, ó. Ele pede que eu escolha colunas para posicionar os marcadores. Selecione as colunas do seu arquivo que informam onde os marcadores devem ser colocados no mapa, como, por exemplo, endereços ou pares de latitude e longitude. Todas as colunas serão importadas, tá? Então, aqui me interessa onde. Eu tenho que botar as colunas onde tem a informação do meu endereço. Então, é basicamente o bairro, a rua e o número. Continuar. E agora ele quer a coluna para identificar os marcadores. Então, agora ele quer assim, ele já sabe onde ele tem que botar as bolinhas. Agora ele quer saber o nome, o título da bolinha, para a gente poder trabalhar no mapa com a informação relevante. Então, no caso aqui, eu vou botar a primeira coluna, a lista de pacientes de VD, que é onde está o nome, tá? Ele, por alguma razão, reconheceu só para cima. Na verdade, ele reconhece sempre a primeira linha, e é importante que abaixo dos identificadores de coluna a gente não tenha linhas em branco, porque senão aparece um erro no mapa, tá? Então, concluir. Aí ele vai começar a trabalhar. Vamos ver. Está carregando. Olha que bonito. Pronto. A gente tem aí os nossos acamados, né, na área.
Por que ficou desse jeito, não sei dizer, mas ficou desse jeito. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho a listinha, tá? Coluninha 1, vamos ver aqui, ó. Linha 1 não pode ser exibida, que é justamente essa que tem essas informações aqui. Então o resto está aqui, eu posso inclusive ter acesso à coluna, né, a planilha, olha que legal. Fecho. E aqui tem a fulana da Silva, olha, a fulana da Silva mora aqui na rua Alfredo Angelini 101, tá? Se eu quiser editar essas informações, eu posso editar. E é isso, se eu quiser apagar eu posso, né? Então foi. E tá aqui, tá todo mundo aqui, tá? Então é isso. Vamos ver se eu fizesse uma camada sem bairro, só para você ver como é que ficaria. Adicionar camada. Aí eu vou botar aqui, ó, sem bairro, porque é só o teste, né? E eu vou importar. Vamos importar. Aí eu acho que eu vou ter que fechar essa planilha aqui, senão não vai importar. E eu vou selecionar um arquivo do computador. Vou selecionar o arquivo do computador. Vamos esperar ele trabalhar. E vídeo Google Maps. Abrir. Fazendo o upload, a gente espera um pouquinho. Pronto, aí assim, o primeiro é bairro, né? Eu quero fazer um teste sem bairro. Então eu vou pegar só rua e número. E o meu identificador, que é o nome das pessoas. Concluir. Vamos ver o que acontece agora. Ó, aparece uma pessoa lá no Ceará, uma lá nos Estados Unidos, né? Outras fora do estado. Por quê? Porque o computador ele vai ter mais dificuldade de localizar, tá? Ele não vai saber necessariamente do que a gente está falando. Então isso dá erro, tá? Então por isso que a gente tem sempre que botar o bairro. Se puder botar uma coluna de cidade, então melhor ainda. Acho que ali no União e no Orquídea, que são áreas mais de ocupação mesmo, porque o Jordanópolis ainda é um bairro razoavelmente organizado. O União, a ocupação, né, do espaço ali da nossa região ali do Alvarenga, de uma maneira geral, não só no União, no Orquídeas, mas no Alvarenga também, já é uma coisa mais de ocupação irregular, né? Então, os endereços vão ser mais difíceis ainda. Então, quanto mais informação tiver, melhor. E às vezes vocês vão testar ou pelo bairro geral, como por exemplo no nosso caso lá, Orquídeas, União, né, Alvarenga, ou às vezes vocês vão testar também, por exemplo, pelos subbairros, né, Jardim Laura, lá embaixo, né, o Las Palmas, no Orquídeas e tudo mais. Então vai precisar vocês testarem às vezes e ver se está no lugar certo. E às vezes, mesmo com toda a informação certa, cai no lugar errado e a gente vai lá e arrasta a bolinha e modifica, tá? Então tem que dar uma conferida nesses dados, não dá para confiar tão 100% de que ele faz isso automaticamente sozinho, tá bom? Eu vou tirar esse sem bairro até para mostrar para vocês como é que a gente trabalha com a questão das camadas, tá? Deixa eu ampliar meu mapa de novo aqui. Vou arrastar. São Bernardo do Campo. Então, aqui. Pronto. Território aqui do Jordan. Eu quero, por exemplo, ver todas as informações. Eu estou aqui com a casinha selecionada em todas as camadas. Eu quero ver só os acamados. Não quero ver dividido por área. Tiro a camada. Boto a camada. Quero ver os equipamentos públicos. Não quero, tiro. Tá? Então a gente vai visualizando aqui as camadas conforme a gente quer. Tem um limite de camadas, viu? Não é infinito também, então vocês têm que se atentar para essa questão, para vocês poderem gerenciar e administrar as camadas aí da melhor maneira, tá? Vamos conferir se a gente passou por tudo. Falamos sobre como criar um mapa, falamos sobre como delimitar a área, falamos sobre medir distâncias, falamos sobre administrar informações em camadas diferentes
e conversamos sobre como importar planilhas, tá? Então, eu acho que era isso, certo?